Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é Mário. Eu sou contabilista aqui em Vitória, Espírito Santo. Aqui do meu lado está Jéssica Vieira, contadora também. Boa noite. Pois é, eu tenho levado, e também com a assessoria da Jéssica, né, que por sinal é minha filha, né, algumas informações que eu julgo de extrema importância para o dia a dia das pessoas, tanto para as pessoas físicas, que os trabalhadores, os profissionais, pessoas físicas, e também para as pessoas jurídicas em geral. E se vocês entrarem lá no meu perfil no Instagram, vocês vão ver informações de diversas naturezas, de natureza trabalhista, de natureza previdenciária, de natureza tributária na sua maior quantidade, né? Então, eu acredito que nós estamos fazendo aqui um trabalho interessante, que vai te socorrer, que vai te ajudar. Nós temos procurado ser bastante didáticos, bastante simples, tanto na nossa mensagem gravada como na nossa mensagem escrita, para que você possa, em uma simples leitura, você compreender o que nós estamos propondo. Claro que, se desejar uma assessoria mais de perto, uma assessoria mais ampla, nós estamos aqui para isso também, para te levar esse conhecimento mais detalhado, quem sabe uma assessoria mensal. Então, isso para nós não importa até de onde você é do Brasil, tá? Não importa hoje com as redes sociais aí, com os meios de comunicação, comunicações facilitados, não importa onde a gente se encontra, que a gente pode apresentar para vocês o trabalho necessário para que você fique aí sendo bem assessorado e não seja pego de surpresa no futuro com alguma fiscalização com resultados inconvenientes. Hoje nós escolhemos como tema falar sobre os brasileiros residentes no Brasil que recebem valores do exterior e também dos brasileiros que estão no exterior e que mandam investimentos para o Brasil. E um pouco mais disso aí. Não é isso mesmo, Jéssica? Exatamente. Como é que nós vamos começar, Jéssica? Que, por exemplo, a pessoa física brasileira, nós estamos tratando mais de pessoa física hoje, tá? E no outro momento nós vamos tratar de pessoa jurídica. O vídeo tem que ser de máximo 15 minutos, né? Que é a tolerância do Instagram, né? Então, nós vamos falar mais de pessoa física. O brasileiro que está no Brasil resolve sair para o exterior, qual o procedimento para ficar? Não estou tratando aqui de viagem, estou tratando aqui de passeio, estou tratando aqui a nível profissional. Resolveu ir embora, experimentar a vida em outro país. O que ele tem que fazer assim, do aspecto formal para que ele seja legalizado a sua saída, não tenha nenhum problema com a Receita Federal? Pois é, né? Tem se tornado muito comum, né? Vários brasileiros têm ido morar em outros países, né? Seja para estudo, seja para trabalho. Só que muitas vezes essas pessoas não se atentam, né? Ou às vezes não sabem, não têm o conhecimento de que existem certos requisitos que precisam ser cumpridos, né? Requisitos esses que são exigidos pela Receita Federal. E quais são eles, Jéssica? Pois é, a partir do momento, né, que o brasileiro se retira do país, do Brasil, seja em caráter temporário, e aí, quando a gente diz caráter temporário, a Receita Federal se refere àqueles que se retiram do país por mais de 12 meses, ou até mesmo do brasileiro que se retira definitivamente, né? Nos dois casos, o cidadão ele precisa apresentar tanto o comunicado de saída definitiva quanto a declaração de saída definitiva do país. Seria a última declaração, né? A última declaração
de saída definitiva do Brasil. Primeiro ele declara que está saindo, depois ele faz a última declaração do imposto de renda dele. Isso. Primeiro ele faz um comunicado, né, dizendo que ele está saindo do país, e ali ele vai informar se ele está levando dependentes com ele, se ele vai deixar algum procurador nomeado aqui no país, né, enfim, uma série de detalhes. E após, né, o cumprimento dessa obrigação, que é o do comunicado de saída definitiva, existe também a declaração de saída definitiva do país, que também é uma outra obrigação que precisa ser cumprida. Pois é. Agora, a gente deu a dica aí, mostrando que a pessoa tem que cumprir uma obrigação junto ao Fisco Federal, à Receita Federal. Mas assim, você dá uma ideia, porque as pessoas saem e às vezes entendem que pode fazer esse comunicado aí 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você pode dar uma ideia para o nosso telespectador aí? Isso é um outro erro muito comum e que às vezes acaba caindo no esquecimento, né? Ou então, como eu falei, às vezes por falta de conhecimento mesmo, né? Porque não é uma coisa tão comum assim. Mas o comunicado de saída definitiva, por exemplo, ele pode ser feito, né? A partir do momento que você sai, assim, né? A partir do dia que você sai, que você se caracteriza como não residente, até fevereiro do ano seguinte. Já a declaração, ela precisa ser entregue até abril do ano seguinte. Então, por exemplo, se o sujeito decide morar fora hoje, né, dia 7 de junho, ele teria o prazo até fevereiro de 2022 para apresentar o comunicado de saída definitiva e até abril de 2022 para apresentar a declaração. Muito bem, muito bem. Não quer dizer que a pessoa saindo vai pagar imposto daquilo que está declarando. Pode ser até que tenha que pagar, né? Porque é uma situação comum aí. A única diferença é que é a última declaração que você está prestando no Brasil. Agora, o comunicado de saída oficial do Brasil realmente não é uma coisa comum, rotineira. Não. Isso aí é uma obrigação paralela que se faz primeiro. Primeiro você fala que sai, depois você entrega a declaração e depois, Jéssica, que a pessoa se aloja, passa a residir definitivamente no exterior. Ele precisa de continuar prestando informações aqui no Brasil? Sim, ele na verdade ele não precisa continuar prestando informações aqui no Brasil. No entanto, é muito importante que a pessoa tenha ciência que se ela continuar obtendo rendimentos, né, de fontes pagadoras situadas aqui no Brasil, ela terá também que contribuir, né, com o imposto aqui no nosso país, né? Por exemplo, a pessoa foi residir, mas ela continua prestando algum tipo de serviço para alguma empresa aqui do Brasil, seja trabalhe com vínculo empregatício ou sem vínculo empregatício, ou se essa pessoa, por exemplo, tem um rendimento proveniente de aposentadoria ou de pensão alimentícia, ou um caso que é muito comum também, né? As pessoas se retiram do nosso país, mas elas às vezes têm algum imóvel aqui e elas recebem aluguel desse imóvel, né? E é muito importante que as pessoas fiquem atentas a isso e procurem também, né, um profissional da área para auxiliar elas, porque existe sim um imposto a ser pago sobre essas situações. Pois é, não quer dizer que a pessoa, estando morando fora do Brasil, se ele tiver investimento aqui no Brasil, e é um caso, como a Jéssica disse, muito comum, a pessoa ter salas aqui, casas residenciais, e aluga e recebe aluguel mensal. Então ele tem que cumprir a sua obrigação tributária com o governo brasileiro. Obviamente tem detalhes disso aí que precisa de um profissional qualificado. Jéssica e eu, nós estamos tendo uma estrutura já há um bom tempo sobre esse, além da assessoria contábil em geral, a gente tem aí um lado que a gente presta esse serviço bem qualificado para que possamos socorrer, melhor dizendo, a diversos amigos que estão fora e pessoas também que vão sendo indicadas, né? Vão sendo indicadas. Esse ano, inclusive, nós tivemos bastante pessoas indicadas para que a gente pudesse dar esse tipo de assessoria. Obviamente, quando a pessoa
está já definitivamente morando no exterior, manda dinheiro para cá, saiu de forma legalizada e manda dinheiro para cá, quando nessa remessa por si só, ela não tem imposto, ela não é tributada porque você comunicou à Receita Federal, quer dizer, legalizou-se sua situação, senão você teria que pagar imposto em dois lugares, aí no país que você está e aqui no Brasil. Então esse dinheiro que vem de lá para cá, ele é isento de imposto, você pode investir. Mas se deste investimento gerar novos investimentos no Brasil, novos lucros aqui no Brasil, aí sim você vai pagar desses lucros, vai pagar tributos ao governo brasileiro. Sim, é isso mesmo? Exatamente. E aí vale salientar que também é muito comum, né, as pessoas fazem a remessa do dinheiro aqui para o Brasil, né, e começam a fazer, por exemplo, aplicações, né, operações em bolsas de valores, né, fundos de investimento. E é importante também ter a ciência que sobre essas operações, sobre essas transações também existe a tributação aqui no nosso país. O que não incide o imposto é a questão da remessa dos valores para cá. Correto, correto. Eu acredito que essa matéria é de suma importância, ela alcança a carência de informação de todos os brasileiros. Eu acredito que você que vai nos ver aí, vai nos ouvir, deve conhecer alguém da própria família, né, que já saiu e de repente está mandando dinheiro, sem saber se vai pagar imposto, se não tem que pagar imposto, arruma aluguel aqui, recebe aluguel do Brasil, não paga os impostos, aí poderá realmente ter alguma encrenca com a Receita Federal. E é importante lembrar disso também, até mesmo porque as imobiliárias, elas comunicam, né, os aluguéis recebidos, os aluguéis pagos, né, as imobiliárias também têm obrigações junto à Receita Federal, né, e aí ela provavelmente vai informar o seu CPF lá, que você está recebendo um aluguel, por exemplo. Então, é bom realmente ficar atento nessa situação. Muito bem lembrado, nós temos... eu digo que são agentes dedos duros, entendeu? Os próprios bancos, se você tiver aplicação financeira aqui no Brasil, eles informam, são obrigados a informar para a Receita Federal que você tem investimento aqui. Imagine só, você tem ganho aqui, você não recolhe imposto. Como bem disse a Jéssica, as corretoras de imóveis são obrigadas a informar para a Receita Federal que você está recebendo aluguel aqui no Brasil, não obstante você morar no exterior. Então você tem compromisso aqui, sim. E eu quero dizer o seguinte, as pessoas por si só não sabem fazer, não é querer menosprezar ninguém, mas cada um na sua área. Nós estudamos para isso, nós temos know-how para isso, e pelo fato da gente ser contador há muitos anos, isso aí nos trouxe realmente um conhecimento muito abrangente, pelo fato da gente estar já dando assessoria para muitas pessoas já há muitos anos, e a gente quer ampliar isso aí, estamos realmente te oferecendo essa assessoria. Você de todo o Brasil, você por acaso que mora no exterior, quiser alguma informação, contate conosco aqui, entre em contato lá no meu Instagram, tem o nosso telefone, depois a Jéssica pode passar o telefone dela também. Nós já temos que finalizar nosso vídeo número 1, né? Nós vamos ver se a gente grava um segundo vídeo, dando sequência a esse, é muito importante, eu acredito que vai te servir muito. Jéssica, você quer falar alguma coisa nessa gravação aqui para arrematar? Eu acho que a gente prestou assim, as informações necessárias, básicas, né, de uma maneira bem sucinta. Por conta do tempo a gente não tem como, né, falar muito mais, mas é aquilo que você falou, a gente se coloca à disposição, né, para tirar dúvidas e de repente auxiliar, né, contabilmente nesse processo, e a gente vai deixar os nossos contatos aí. Sim, no próximo vídeo eu quero falar também das pessoas que saem do Brasil ilegalmente e aqueles brasileiros que estão aqui e recebem dinheiro do exterior, é muito importante também. Tchau, até mais, tá? Muito obrigada, boa noite.